Vamos ver alguns exemplos envolvendo operações de vetores. A gente tem os vetores U, V, W e Z aqui no desenho, tá? E a gente quer determinar, né, qual vai ser o resultado dessas operações. Tá? Na letra A, a gente quer o vetor 2 vezes Z. Então, nós temos o Z que está aqui em amarelo e nós queremos 2 vezes ele. Notem que quando a gente tem um número multiplicando um vetor, o resultado é sempre um vetor, tá? Que a direção é igual, tá? O sentido dele vai se manter se o número é positivo, que é o caso do 2, e vai inverter se ele for negativo, tá? E o tamanho dele depende do número que vai estar multiplicando. Vai ser o número desconsiderando o sinal vezes o tamanho do vetor. Então, no caso desse item A, eu vou pegar uma reta suporte paralela a esse vetor Z. Como o 2 é positivo, ele vai apontar para o mesmo sentido, ou seja, vai apontar para lá. E, então, nós vamos precisar de 2 vezes o tamanho desse vetor. Esse vetor tem tamanho 2, então significa que o próximo vai ter tamanho 4. Então, 1, 2, 3, 4. Este aqui é o vetor 2Z. No item B, nós queremos um meio de W. W é esse vetor que está em verde, né? Ele está apontando para baixo, então nós vamos pegar uma reta suporte que seja paralela a ele. Um meio é um número positivo, então significa que ele vai apontar para o mesmo sentido, ou seja, ele vai apontar para baixo. E o tamanho desse vetor 1 meio vezes W vai ser 1 meio vezes o tamanho do vetor W, que é 2. 1 meio vezes 2 é 1. Então, significa que esse vetor aqui, ele vai ter tamanho igual a 1. Este aqui é 1 meio de W. No item C, a gente quer o menos W. O menos W, assim como a gente viu no outro exemplo, né? Mantém a direção, ou seja, a reta é paralela, mas inverte o sentido, porque ele é negativo, tá? O menos 1 é negativo. E quando a gente fizer 1 vezes o tamanho do próprio vetor, dá o tamanho do próprio vetor. Então, esse aqui a gente obtém o vetor oposto a W. Da mesma forma, a gente tem aqui no item D, menos V. Então, menos V, a gente tem o vetor oposto a V. Tá? Então, eu vou só inverter o sentido do V. Para ficar mais fácil, eu vou considerar esse retângulo ali, formado com 4 quadradinhos, tá? Que eu tenho a extremidade, a origem do V aqui e a extremidade aqui. Então, eu contei 1, 2, 3, 4 quadradinhos, tá? E como eu quero menos V, então eu vou inverter. O que é a origem do V vai ser a extremidade e o que é a extremidade vai virar a origem. Então, este aqui, tá? É o menos V. Tá? Agora, o item E. O item E, nós queremos o U mais o Z. Então, eu vou transportar aqui, né? Notem que para a gente transportar para lá, vou pegar a mesma cor de caneta, que é a vermelha. Eu tenho aqui, posso considerar esse retângulo formado por 2 e por 3, 2 e 3, tá? E ele está nessa origem, nessa extremidade e aqui na origem. Então, eu transportei o U para cá. Para fazer a soma desse U com Z, eu posso usar a regra do paralelogramo origem-extremidade. Vou usar a origem-extremidade. Então, eu vou transportar o Z para a extremidade do U. Então, vou fazer uma cópia dele aqui. Ele vai estar na mesma direção, no mesmo sentido e com o mesmo tamanho, tá? Fiz uma cópia dele. E o resultado, então, vai ser o vetor
com a origem no primeiro e a extremidade no segundo. Tá? A extremidade dele vai estar aqui. Este aqui é o U mais o Z. Agora, o item F. Eu quero o U mais o W. Então, novamente, eu vou transportar o 1. Então, para ajudar, eu vou considerar esse retângulo. Aqui está a origem do U e aqui está a extremidade. E vou transportar para cá o W. Tá? Na extremidade do U, eu vou colocar a origem do W. Tá? Mantive a mesma direção, mesmo sentido e o mesmo tamanho. O vetor resultante, que é a soma do U com W, vai ter a origem no primeiro e extremidade no segundo. Este aqui é o vetor U mais W. O item G. O item G, eu quero Z mais o W. Então, eu vou transportar o vetor Z. Então, da mesma forma, mantive a direção, o sentido e o comprimento. E agora, vou transportar o W, tá? Vou transportar ele com a extremidade, a origem dele na extremidade do Z, que tá o W. Então, o vetor resultante vai ter origem no primeiro vetor e a extremidade no segundo. Então, esse aqui é o Z mais W. Depois, o H. O H, eu quero o Z menos o W. Menos o W eu já tenho aqui, ó, no item C. Tá? Então, eu vou transportar o Z. Então, tô pegando o Z, mesma direção, mesmo sentido, mesmo tamanho, e vou transportar o menos W, que tá lá em cima. Tá? Então, de forma que a origem do menos W esteja na extremidade do Z. Então, aqui eu tenho menos W. Então, agora, eu vou pegar o vetor soma desses dois, do Z mais menos W, ou Z menos W, e vou fazer a origem do primeiro e extremidade do segundo. Então, esse aqui é o Z menos o W. Agora, o I. Eu quero o U mais o V. Então, novamente, para facilitar, eu vou considerar aqui o retângulo. Deixa eu pegar as mesmas cores para a gente ver aqui. Origem de um, extremidade do outro. Aqui eu tenho o U. E vou transportar aqui o V. Deixa eu pegar forma cor-de-rosa. Desculpa, azul. Então, notem que eu vou usar aqui este retângulo, tá? Eu vou ter a origem dele aqui e a extremidade aqui. E eu tenho V, tá? Então, fiz uma cópia desse V. O vetor resultante vai ter origem no primeiro e extremidade no segundo. Então, aqui eu tenho o vetor U mais V. No item J, eu quero o vetor U e menos o vetor V. Então, aqui o J, a gente vai ficar
com o vetor U, vou transportar ele, só que eu vou transportar ele nesse canto aqui, vai ficar melhor. O vetor U e o vetor V, ou melhor, o vetor menos V, que é esse aqui. Então, para a gente ter espaço, eu vou apagar o H, tá? Para a gente poder traçar ali esse exemplo J. Tá? Então, vou transportar aqui o menos V. Para transportar o menos V, eu tenho que considerar esta aqui como se fosse um retângulo, tá? 1 por 4. Eu pego aqui a origem e pego esta a extremidade. Então, eu tenho aqui o vetor U e aqui eu tenho o vetor menos V. O vetor resultante vai ser origem do primeiro e a extremidade do segundo. Então, eu tenho aqui o U menos o V. No item K, eu tenho o contrário, tá? No K, eu tenho. Então, vou botar aqui uma observação. Eu tenho V menos U, tá? Notem que se eu fizer menos V menos U, eu vou ter, tá? Vou ficar com menos V mais U, que é esse que tem aqui em cima. Então, isso significa que um vetor é o oposto do outro, ó. Se eu pegar o U menos V e fizer menos ele, eu vou obter o V menos 1. Então, eu posso aproveitar esse mesmo desenho, tá? Para marcar que o V menos 1 é o vetor que começa nesse ponto e termina nesse, ó, tem esta extremidade, tá? Então, se eu inverter a origem e a extremidade desse J, eu tenho o próximo vetor. Tá? No item L, a gente tem aqui uma soma de 4 vetores. Então, essa soma desses 3 vetores, tá? Então, para fazer isso, a gente faz a propriedade associativa, tá? Que a gente viu antes, ou seja, a gente soma primeiro 2 vetores e depois soma com um terceiro vetor. Tá? Pega o resultado dele e soma com Z. Então, vamos fazer isso, tá? Para fazer esse L, para ter espaço, eu vou apagar essa malha aqui. Vou apagar a malha. Tá? E vou transportar ali novamente. Então, nós vamos transportar quem é o U. Vou fazer primeiro. Aqui a gente pode escolher. A gente pode fazer primeiro o V mais o Z e pegar o resultado e somar com U, ou primeiro somar o U com o V, pegar o resultado e somar com Z. Então, vou transportar aqui quem é o U ali para a malha. Então, estamos fazendo de exemplo o L. Tá? Então, eu vou transportar para a malha o U. Então, vou pegar aqui esse retângulo para facilitar a minha vida. E vou transportar o V. O resultado da soma dos dois é a origem do primeiro, extremidade do segundo.
esse aqui é o resultado do vetor U mais V. Mas não é ainda o que a gente quer, porque nós queremos o U mais V mais o Z. Então, o que a gente vai fazer agora é pegar esse resultado do U mais V e somar com Z. Ou seja, a gente vai transportar esse vetor Z para a extremidade aqui. Então, o resultado agora das três somas é um vetor que tem origem no primeiro, ou seja, origem no U mais V, e extremidade lá no Z. Esse é o vetor U mais V mais Z. Um outro exemplo importante é quando a gente tem vetores que têm a mesma direção. Tá? Por exemplo, tem o vetor. Opa! Deixa eu pegar a malha maior. Tem o vetor U, tem o vetor V. Os dois vetores têm a mesma direção. Então, para somar U mais V, a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai pegar, transportar um deles, por exemplo, transportei o U. E vou transportar o V de forma que a origem dele fique na extremidade do U. O vetor soma do U mais V tem origem na origem do primeiro, então tem origem aqui, e extremidade na extremidade do segundo. Então, U mais V é esse vetor em vermelho. Agora, se os vetores tiverem a mesma direção, mas tiverem sentidos opostos. Por exemplo, se eu pegar um W aqui e eu quero fazer a soma do U com W. Então, eu vou transportar o U tá? Então, transportei o U para cá. E o W eu vou colocar de forma que a origem dele fique na extremidade do U. Então, agora ele vai ficar apontando para o outro lado, né? Então, a origem dele tem que estar aqui, na extremidade do U. E ele tem 3 unidades. Então, 1, 2, 3. E o vetor resultante, ele tem origem no primeiro e extremidade no segundo. Então, o vetor 1 mais W é esse pedacinho bem pequenininho aqui. Tá? Que nós temos ali. Outra coisa que pode acontecer que é interessante é a gente ter uma certa informação sobre uma figura e a gente querer deduzir, né, um vetor em função do outro. Então, aqui no desenho nós temos o U, o V e o W, tá? E nós queremos escrever o AG e o EC em função do U, do V e do W. Para fazer isso, então, notem, né? Quando a gente coloca origem e extremidade de um vetor, acontece que a gente vai ter um ponto ligado à extremidade. Então, notem que a gente quer esse vetor AG. Então, a gente quer o vetor que tenha origem no A e extremidade no G. Tá? Então, de qualquer forma, esse vetor que a gente está pegando,
ele tem que ser resultado de coisas que estão lá com a origem no pontinho A, tá? Então, notem que se nós fizermos o U mais o V, eu vou transportar esse U para lá. Tá? Então, peguei o mesmo representante, aqui eu tenho o U, e quando eu fizer a soma do U com V, eu vou ter o vetor AC. Tá? Então, eu tenho que AC, o vetor AC, é a soma do U mais o V. Quando eu somar esse resultado do U mais V com esse vetor W, eu posso olhar ele aqui, ou eu posso olhar ele nesse outro paralelo, ó. Estou transportando aqui o vetor W. E quando eu fizer a soma, então, desse U mais V com esse vetor W, ó, eu já tenho origem e extremidade, então isso vai me dar esse vetor que eu estava procurando, que era o vetor AG. Origem no A e extremidade no G. Tá? Então, esse AG, esse vetor AG, nada mais é que eu pegar o U mais o V e somar com o W. Tá? Esse EC, eu vou deixar para vocês traçarem, tá? Para vocês pensarem na figura, mas eu quero que vocês verifiquem, então, que esse C é o menos W somado com o U mais o V. Certo? Então, essa parte aqui eu vou deixar para vocês se convencerem. Uma outra coisa que a gente pode falar sobre vetores do ponto de vista geométrico, tá? Quando a gente olha para o desenho do vetor, é o ângulo formado por eles. Tá? Então, a gente vai ter que o ângulo formado entre dois vetores sempre vai estar entre 0 e 180. E a gente olha esse ângulo considerando os vetores com a mesma origem, tá? Então, quando eles não tiverem com a mesma origem, a gente vai ter que pegar representantes e olhar eles com a mesma origem. Por exemplo, aqui, tem um U e tem um V. Tá? E aí a gente pega o transferidor e olha, né? Que ângulo é esse? Se esses vetores tiverem a mesma direção e sentidos opostos, quando a gente colocar os dois na mesma origem, aqui vai formar um ângulo de 180 graus, que a gente chama de π. Quando eles tiverem, tá? Então, isso é o que está acontecendo aqui no 1. Quando eles tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, quando a gente transportar eles com a mesma origem, vai ficar um em cima do outro. Então, o ângulo formado por eles é 0. Tá? E tem vários outros ângulos em que a gente pode traçar, mas tem um em especial, tá? Que a gente dá um nome de ortogonal, é que quando a gente transportar esses vetores, o ângulo entre eles vai dar 180 graus, ou seja, π sobre 2.